E do ponto de vista de conteúdo, Uhum. né? O que você acha que dentro da GO, assim, qual é o tipo de conteúdo que mais engaja pra gente inspirar o pessoal que tá nos ouvindo, né? Assim, eu quero postar isso aqui pra paciente ou isso aqui pra colega. Que tipo de conteúdo que mais engaja dentro da nossa especialidade? Eu hoje sinto que o conteúdo de internet muitas vezes tá até meio saturado, né? Porque assim, existe também um mercado do marketing digital do médico. E eu acho que o médico não se envolve na criação do conteúdo dele quanto ele deveria. Não adianta você só delegar para alguém fazer por você, porque aquela pessoa nunca vai enxergar a vida da mesma maneira que você. Então, eu acho que é importante para o médico entender que trabalhar com rede social é uma parte do trabalho dele e ele encarar isso com a seriedade como um dia de consultório. E aí, ele vai ter que fazer um brainstorm sozinho, do tipo, essa semana eu atendi alguém e eu tive um caso interessante, será que eu não posso falar sobre isso? Casos reais, a gente vive num laboratório de mulheres. Então, todo dia tem alguma coisa interessante para se falar. A gente precisa prestar atenção e tentar trazer aquilo de uma maneira didática, de uma maneira clara, de uma maneira bacana para o outro. Hoje, o que eu sinto que o que funciona é um pouquinho de tudo. Eu sinto que existe uma parte das pessoas que me acompanham que querem saber quem eu sou, querem saber um pouco da minha vida e querem saber as minhas atualizações, elas querem saber o que eu vivo dentro do consultório. Eu acho que essa troca de informações com o público, no sentido de você abrir espaço para interação. Hoje, as pessoas querem participar, elas querem se sentir parte de comunidades, elas não querem se sentir sozinhas, né? Então, você ter esse cuidado de também abrir um pouco de espaço para as pessoas trazerem a informação para você e fazerem perguntas. Porque às vezes elas querem tirar uma dúvida que muitas vezes elas não têm acesso, porque elas não têm um médico que dá esse tipo de abertura para elas, sabe? Ou até em relação a tempo, né? Às vezes a paciente, ela não sabe, né? Ela quer dizer, eu tô com, sei lá, tô com corrimento, tô com coceira. É preocupante, eu devo te procurar logo, né? As pessoas querem essas respostas, né? E acho que a rede social, ela veio muito nesse sentido, assim. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Não, mas aí eu já vou estar dando consulta. Não, você não vai estar dando consulta pelo Instagram. Você vai estar dando uma orientação para sua paciente. Exatamente. E isso cria vínculo, né? Total. E assim, você... assim, a gente tem um papel também, né? Eu acho que não é dar consulta online, mas eu acho que tem certas orientações que também a gente pode fazer para ajudar o outro, porque tem muita gente que é carente de muita informação. E não é que você vai dar ali o remédio que ela tem que tomar, mas você vai dar um norte ali para ela, até para ela ter um pouco de ferramenta para procurar um profissional, né? E eu faço isso também, porque... é isso, assim, eu acho que faz parte, não adianta você querer só jogar aquela informação e não ter nenhuma pressão de volta no sentido das pessoas terem expectativas com relação a você também. Exato. Então tem que responder as pessoas, tem que ouvir o seu público e entender o que eles também estão a fim de ouvir. Hoje, no meu Instagram, eu não falo só sobre ginecologia. Porque como eu faço isso há bastante tempo, eu senti que eu estava até um pouco saturada de falar só sobre GO e eu comecei a falar sobre saúde de uma maneira geral, saúde mental. Hoje, além de ser ginecologista, eu também sou médica do exercício e do esporte. Então, eu trago essa questão do esporte para o meu dia a dia, porque eu também sou uma pessoa que valoriza muito esporte, pratico muito esporte. E, assim, até os estudos mostram que os médicos fisicamente ativos, que mostram ser fisicamente ativos, eles têm mais ferramentas de persuasão no paciente, no sentido de convencer ele a ter um estilo de vida melhor, entendeu? Então, é uma baita numa responsabilidade. Então, é um pouquinho de tudo, sabe? Você trazer um pouco do seu tempero. Eu falo para as minhas amigas que estão fazendo conteúdo na internet também, elas sempre me perguntam o que eu faço. Eu falo, o que a gente tem de único é a nossa bagagem, é quem a gente é. Então tente procurar dentro de você quem você é e passa isso pro mundo, porque vai ter alguém que vai gostar e vai se reconectar com você. Algumas coisas aconteceram comigo ao longo da minha vida. Eu brinco que eu sou CRM positivo com todas as comorbidades ginecológicas que você pode imaginar. Eu tive endometriose, precisei operar. Eu tive uma gravidez ectópica, precisei fazer cirurgia. Eu tenho SOP. Então, eu falo das minhas questões também e isso gera uma conexão enorme com outras mulheres.
Então eu já recebi relatos de mulheres que falaram assim, nossa, eu fui no médico e falei que poderia ser uma gravidez ectópica, eles fizeram um diagnóstico porque eu vi que você teve. Porque as pessoas não sabiam nem que aquilo ali existia, entende? Então, esse também é um papel muito legal na internet. Com você saber que certeza. você mudou a vida de alguém nesse grau, né? Exato. E às vezes até salvou a vida da pessoa sem nem saber. Não, e isso faz toda a diferença, né? Não é só o conteúdo técnico, né? Claro que o conteúdo técnico é fundamental, né? Acho que é super importante a gente também mostrar que a gente tá atualizado, né? Por exemplo, saiu uma atualização da vacina do HPV. A paciente vê isso na mídia e ela vai procurar, né? Será que a minha médica tá sabendo? O que ela vai dizer sobre isso? E aí, pum, entra um vídeo seu ali, né, falando, ela, pô, olha aí, ó, ela tá atenta, a orientação dela é essa. Então, isso é uma coisa super importante e também, né, eu acho que essa questão da gente mostrar a nossa vida, isso é imprescindível, imprescindível. Os pacientes entram ali e eles vão ver, olha... Claro, não é uma super exposição, né? Mas assim, mostrar que você tem um hábito de vida saudável, né? Que você não só fala isso, né? Você faz, né? E isso inspira as pessoas, né? Faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Né? E que você tem uma vida saudável, né? Que você também é uma pessoa, né? Vai no cinema, vai no parque, viaja, brava também, fica brava. Fico cansada, Exato. Sabe? E isso traz humanidade, né? E eu acho que é essa humanidade que conecta a gente. E isso transforma a vida das pessoas, né? Às vezes você conhece alguém, aquela pessoa vai lá, te leva para um outro lugar, que te leva para um outro lugar. Então, eu sou muito aberta à vida, assim, deixar a vida me levar, assim, para lugares que eu não tô acostumada. Porque é isso, a gente tá aqui de passagem, a gente tem que absorver as experiências e a partir dessa absorção de experiências ir mudando e trilhando outros caminhos também. Eu acho que a profissão médica também, muitas vezes, restringe a gente, né? É como se a nossa identidade fosse a medicina. E isso eu também aprendi a mudar um pouco, sabe? E entender que existe a Cidinha médica, mas existe a Cidinha que gosta de arte, que gosta de moda, e que gosta de sair, gosta de restaurante, enfim. E você... De aprender japonês. E você saber que tudo isso tá junto e vai criar conexão com outras pessoas. E são conexões muito, muito bacanas. Não, eu acho que sim. Acho que a rede social, ela veio para ficar. Nossa, é a forma de conexão das pessoas, né? E acho que, assim, às vezes as pessoas têm um pouquinho de resistência, às vezes tem um pouco de medo, né? Ou até de preconceito mesmo, né? Mas eu acho que é uma coisa... Como a história já nos mostrou, né? Desde sempre para a gente poder mudar, né? E acompanhar a evolução do mundo, vai ter essas coisas, essas resistências. E a gente tem que aprender a virar essa página, né? Eu lembro que você falou em alguma aula sobre o status quo. Isso. Você falou, isso, a zona de conforto. A zona de conforto. Fazer esse movimento de estourar a bolha é muito duro. Quando eu comecei a fazer, como ninguém fazia... eu era muito julgada, né? Então as pessoas tiravam sarro de mim, ficavam me chamando de blogueirinha. E assim, é um blogueirinha sempre num sentido meio pejorativo. E eu ficava chateada, perdi algumas amizades no meio do caminho. Mas eu sempre me mantive fiel ao que eu tava querendo mostrar, sabe? E eu gostava de fazer aquilo. E eu pensava assim, gente, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu não tô pedindo pra ninguém ser como eu. Por que as pessoas se incomodam tanto, né? E esse incômodo é também, talvez, uma dificuldade delas de fazer o movimento delas. Mas hoje, todo mundo já percebeu que isso é importante se você quiser ter um trabalho onde as pessoas vão procurar você, né? Então, eu passei por muito preconceito, foi muito difícil, eu acho que existe uma resistência dos médicos até hoje com relação a se exporem na internet, a criarem conteúdo, elas têm muita vergonha, porque uma vez que elas estão ali colocando a cara a tapa, elas sabem que elas vão receber críticas, às vezes por trás, às vezes até pela frente, aquilo, se você não tá com a cabeça legal, você... para até de fazer, né? Então, eu acho que a gente também precisa entender que se a gente não fizer nada, a gente vai ser criticado. Se você fizer alguma coisa, você vai ser. Então, seja criticado pelo movimento e não por estar parada num lugar que não está confortável para você, né? E o novo sempre vai causar estranheza, não adianta, né? É essa questão da zona de conforto, né? O que for novo sempre vai gerar
né, aquela, poxa, mas será que eu vou fazer isso, né? Não tá Aham, legal isso aqui, né? E aham. até porque a gente ainda tem aquele estereótipo, né, que às vezes tem muita gente que ainda insiste nisso, né? Não, que o médico ele tem que ser aquela pessoa séria, aquela pessoa, né, até investimenta e tal. E a gente tem que começar A mudar a isso. mudar isso, né? A Se não gente... tiverem algumas pessoas para disseminar e pulverizar essas mudanças, a gente vai continuar sempre do mesmo jeito. E eu acho que hoje o conhecimento ele é tão horizontal, universal, as pessoas têm acesso. Democrático, né? As pessoas têm acesso aos estudos, elas têm acesso à informação. Se você se coloca num lugar muito acima do seu paciente hoje, ele não vai se conectar com você. Você precisa sentir que você está sendo ouvido, sabe?